sejam bem-vindos à nossa aula de número 5, né? Já encerramos o conteúdo de método do LGR, né, para análise, e agora vamos dar início ao assunto ações básicas de controle. Na verdade, é uma prévia do que a gente vai estudar com mais profundidade na segunda unidade, que é a parte de projeto, né? Então, antes da gente trabalhar com o projeto em si, vamos aprender um pouquinho sobre as ações básicas de controle, né? Falando sobre ações proporcional, integral, derivativa, né? Falar um pouquinho sobre o controlador de avanço, atraso e avanço-atraso, né? Entender o que é cada uma dessas ações, o que é que cada uma dessas ações provoca no sistema de controle, qual é a finalidade daquela ação de controle, do ponto de vista do quanto ela influencia, de como ela influencia na resposta do sistema, né? E a gente, quando fala em resposta do sistema, a gente tem que lembrar que a gente divide, né, a resposta do sistema em duas partes: a resposta em regime permanente e a resposta do transitório, né, da parte que a gente chama de transitório. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas ações, tentando destacar o que é que elas causam nessas respostas, né? Tanto em regime transitório quanto em regime permanente. Tá? Então, vou passar aqui para a nossa transparência, né, para a gente começar a falar um pouquinho. Então, aí é o resumo, né, do que a gente vai falar na aula de hoje, ok? Então, a primeira ação que a gente fala, né, é a ação que a gente chama de ação proporcional. Então, antes da gente falar sobre a ação proporcional, sempre quando eu falar aqui dessas ações, tenham em mente que estaremos dentro de um contexto de malha fechada, tá? Onde eu tenho um controlador em série com uma planta, e o sinal de erro é a entrada do controlador, né? Então, sempre quando a gente fala em erro, o EDT, né, o erro do tempo, esse sinal é a entrada do bloquinho relativo ao controlador, e o sinal UDT é a saída do bloquinho do controlador, o que vai para a planta. Então, temos que ter isso aí em mente. Tá? Então, a primeira ação de controle, a ação mais simples que a gente pode imaginar, né, é a ação proporcional, né, que vai dar origem a um controlador que a gente chama de controlador proporcional. Tá? Então, o controlador proporcional, a lei de controle, a ação de controle, ela é dada por essa equação aqui, U de T, né, é igual a um certo ganho, que eu chamo de ganho proporcional multiplicado pelo erro. Então, a saída do controlador, ela simplesmente vai pegar o sinal de erro, vai multiplicar por um ganho, e este valor vai ser aplicado na planta. Tá? Então, é o controlador mais simples que a gente pode conceber. No domínio da transformada de Laplace, né, a relação U de S E de S é igual a simplesmente um ganho. Sempre tendo em mente que E de T é a referência, né, o set point, menos o sinal de saída. Então, este ganho é um ganho ajustável. O objetivo do controlador é exatamente variar este ganho, você achar o valor do ganho necessário para que você atinja o seu objetivo de projeto. Tá? Então, se a gente tentar lembrar o que a gente estudou até agora, né, a gente sempre está imaginando o LGR como se fosse uma planta em série com um controlador proporcional. Né? Lembram disso? Então, eu vario este ganho e vejo como os polos do sistema de malha fechada se comportam. Então, em muitos casos, simplesmente quando a gente for trabalhar com um projeto e a gente pegar as especificações de projeto e vir que os polos de malha fechada eles fazem parte os polos que a gente deseja, né, para o projeto, eles estão no LGR, a
tarefa de achar o ganho é simplesmente aplicar o critério de módulo. Né? É uma tarefa bem simples. Então, via de regra, o que é que este tipo de controlador ele provoca na planta? Né? Então, geralmente, o aumento do ganho proporcional diminui o erro de regime. Via de regra, né, para uma boa parte das situações, isso aí é verdade. Tá? Em geral, o aumento do ganho proporcional vai tornar o sistema mais oscilatório, podendo até instabilizar o sistema, né? O LGR a gente enxerga isso, né? Pode ser que haja um valor de ganho que faz com que o LGR cruze o eixo imaginário, lembram disso? Então a gente tem como saber como aplicar, né, o LGR para enxergar qual valor de K vai instabilizar o sistema, né, ou até mesmo simplesmente aplicando o critério de Ruth. E via de regra, ele vai melhorar o regime permanente, ficou faltando aqui, ó, melhora o regime permanente, né, e piora o transitório, né, piora o transitório. Então, pelo fato dele deixar o sistema muito oscilatório, esse transitório ele não fica tão legal, mas o erro de regime ele tende a diminuir, né? Mas ele é bastante limitado, né? Um controlador bastante limitado, você usa ele em pouquíssimas situações, onde você tem uma planta muito comportadinha, que já está mais ou menos com o comportamento que você gostaria que ela estivesse, dá para você aplicar, né? Então, um exemplo que só para a gente tentar mostrar essas propriedades, tá? Então, tem uma planta aqui, ó, de primeira ordem, 1 sobre tal S mais 1. Né? Essa planta aqui ela tem ganho 1, né? Ela está em série com o controlador proporcional, né? Eu tenho apenas um ganho aí que eu preciso ajustar. A gente pode calcular, ó, o erro estacionário para um degrau unitário. Então, para essa planta, como essa planta, esse sistema aqui ele é de tipo 0, eu não tenho polos na origem, né? Então o erro estacionário para esse tipo de entrada é 1 sobre 1 mais K. Então perceba que para que eu tenha erro de regime ou erro estacionário nulo, eu tenho que ter um ganho infinito, né? O que na prática não é possível isso aí, ok? Então nesse caso aí, que a gente tem uma planta de primeira ordem, né, eu teria que ter um valor de ganho muito alto, o que pode produzir, por exemplo, um sinal de controle muito alto, que não é muito desejável isso, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a ação integral, né? O controle integral, a ação de controle integral. É uma ação que não é usada sozinha, geralmente ela é usada com a ação proporcional junta, mas vamos entender aqui qual é o conceito envolvido na ação integral. A ação integral, o sinal de controle ele vai ser proporcional à integral do erro. É o que diz essa equação aqui, ó. Então, o sinal de controle ele é um ganho, que a gente chama de ganho integrativo, multiplicado pela integral do erro. Então, a gente pode expressar desta forma aqui, ou a gente pode simplesmente dizer que a taxa de variação do sinal de controle é igual a um ganho que multiplica o erro. Essa equação ela é equivalente a essa aqui. No domínio da transformada de Laplace, né, a relação sinal de controle e erro, né, ela é algo do tipo KI sobre S. Né? Então, o que é que essa ação nos diz? Então, se a gente perceber essas duas equações, a gente vai observar coisas interessantes. Né? Se eu, por exemplo, dobrar o meu erro, né, perceba que o erro ele é a taxa de variação do sinal de controle, né? Se a gente chegar neste sentido aqui, ó, desta equação, o erro ele é a taxa de variação do sinal de controle. Então, se esse erro dobra, o que é que vai acontecer? O meu sinal de controle ele vai variar 2 vezes mais rápido, certo? Percebem isso aí? E outra coisa interessante que a gente percebe nesse caso, que se o meu erro ele é nulo, né? Ou seja, se esse valor aqui, esse lado da equação aqui é 0, né? Significa que o de t é constante, ou seja, quando eu tiver um erro nulo, né? O meu sinal de controle ele não vai variar.
Então, o que é que a ação de integral faz? Ela vai estar constantemente variando o sinal de controle até que o erro, né, seja nulo, certo? Então, enquanto o erro não for nulo, ele vai estar variando o sinal de controle, vai haver uma taxa de variação no meu sinal de controle. Então, a gente percebe que há uma ação aqui integrativa no sentido, né, de tender a zerar o erro de regime. Né? Então, ela tende a corrigir problemas em quê? No regime, né? Regime permanente. Né? Ok? Ou seja, se você tem um sistema que quando você fecha a malha, aquele sistema ele tem um erro de regime, muitas vezes isso não é desejado, porque você quer que a saída da planta siga a referência, ou seja, você quer aquilo ali com erro zero, né? À medida que o tempo tende a infinito. Né? Então, quando você coloca a ação integral, ele vai tender a zerar este erro de regime. Ok? Agora, a ação proporcional integral, né, que a gente chama de controlador proporcional integral ou controlador PI, ele vai combinar as duas ações. Né? Então, olha só, a gente tem aqui o sinal de controle, ele é um termo referente ao controlador proporcional, então eu tenho um ganho proporcional multiplicado pelo erro, mais um termo referente ao termo integral, né? Ou seja, eu tenho Kp dividido por Ti, que multiplica a integral do erro, de 0 a T. Né? Então, perceba que o controlador aí, ele vai enxergar o passado, né? Ele vai acumular o erro passado. Né? O termo integrativo, a gente diz que ele enxerga para trás. Né? É muito comum a gente ver essa analogia. Né? Ele acumula o erro passado. Tá? E a gente viu aqui na ação integral, a gente representou ela em termos de um ganho. Aqui também a gente pode representar isso em termos de um ganho. Tá? Este termo aqui, Kp sobre Ti, ele é o meu ganho integrativo. Né? Perceba que o ganho proporcional ele afeta também, nesse esquema que a gente está mostrando aqui, afeta o termo integrativo. Tá? Pode ter esquemas que ele não afeta. Você tem um controlador que o termo integrativo não depende do termo proporcional. Aqui é a forma padrão, que a gente chama de forma padrão ISA, né? Dos controladores comerciais. A gente geralmente escreve isso aqui dessa forma, né? Onde o termo proporcional afeta o termo integral. Né? E este TI aqui é chamado de tempo integrativo. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre ele. Então, a função de transferência desse controlador, né, a relação saída-entrada do controlador, né, é igual a um certo ganho proporcional que multiplica 1 mais 1 sobre TIS. Né? Então, a gente colocou o ganho proporcional aqui em evidência. Poderia escrever isso aqui em termos do ganho integral, sem problema nenhum. Né? Ok? Não teríamos problema algum. Né? Deixaria este K multiplicando aqui, né? Então ficaria Kp mais Ki sobre S, sem problema nenhum. A gente escreveria isso aí em termos do ganho integral ao invés do tempo integrativo. Ok? Então, detalhando um pouco mais aqui sobre o tempo integrativo, né? Ele muitas vezes é chamado de taxa de restabelecimento. Por quê? O que significa isso? Este tempo ele corresponde ao número de vezes por minuto que a parte proporcional da ação de controle ela é duplicada. Certo? Então, essa taxa ela é dada em repetições por minuto. Ou seja, o inverso dessa taxa, né, o valor 1 sobre TI, né, vai dar um número que é a quantidade de vezes que a ação proporcional, na parte proporcional da ação de controle, vai ser duplicada em 1 minuto. Né? Então, por isso que a gente diz que essa taxa é dada em repetições por minuto. Né? Outra observação importante é que este controlador equivale a colocar um polo na origem do sistema, né? E um zero
em menos KI sobre KP, ou então em menos 1 sobre TI. Né? Então, o nosso objetivo de projeto é saber exatamente onde é que a gente vai colocar esse zero. Né? Então, a gente vai ver na segunda unidade, isso com mais calma, como usar o LGR para saber onde este zero vai estar localizado. Onde este zero estiver localizado, a gente vai, a partir da localização desse zero, a gente consegue calcular o ganho integrativo ou o tempo integrativo, o que quer que seja que a gente esteja usando. Né? Então, se a gente observar aqui o efeito do proporcional integral para uma entrada do tipo degrau unitário, então tem um controlador aqui, um controlador do tipo PI, olha só, está aqui esse bloquinho, ó, então aqui, do jeito que ele está escrito aqui, né, que é um pouquinho diferente do jeito que ele está escrito aqui, mas é o mesmo controlador, do jeito que ele está escrito aqui fica mais claro, eu tenho um polo na origem, né, ele insere um polo na origem, e eu tenho um polo aqui, ó, menos 1 sobre TI, certo? Então, quando eu aplico, quando o meu sinal de erro aqui, ó, quando o meu sinal aqui de erro for, por exemplo, uma constante, for um degrau unitário, vamos supor que o erro está constante, o que é que vai acontecer? Perceba o que é que vai acontecer na ação de controle PI. Se eu tivesse simplesmente um ganho proporcional, o ganho proporcional, o controle proporcional, né, é o erro multiplicado por KP. Então, essa seria a ação de controle. A ação de controle seria constante. Agora, se eu tenho um PI, né, perceba que esta ação de controle ela vai ter este sentido aqui. Ó. Então, a cada TI unidades de tempo, né, a minha parte proporcional aqui ela dobra. A minha parte proporcional ela dobra, ok? Então percebam a ação. Então, enquanto houver erro, né, o sinal de controle ele vai aumentar, ele vai aumentar ou diminuir, dependendo do sentido do erro, né? Ele vai variar, né, o termo mais correto, de forma a tender a zerar este erro aqui, ok? Então, resumidamente, a minha ação proporcional, ela tende a proporcional integral, ela tende a zerar o erro de regime, porque aumenta o tipo do sistema, né? Lembrem, lá de modelagem, se eu tenho um sistema tipo 1, né? Para uma entrada degrau, eu tenho o erro de regime nulo. Então, eu aumento o tipo do sistema, né? Eu insiro um ponto na origem, fazendo com que o erro de regime tenda a diminuir, certo? Obviamente, se eu tiver uma entrada rampa, uma entrada parábola, a situação é um pouco diferente, né? Ele vai adicionar um polo na origem e um zero aqui, ó, conforme a gente já mencionou, né? Quando é que a gente utiliza esse tipo de controlador? Quando eu tiver uma resposta transitória aceitável, né? Está dentro do que eu não preciso mexer na resposta transitória, né? E a resposta em regime permanente é insatisfatória. Tá? Então, quando eu não tenho problemas com o transitório, tenho um problema só no regime, né, regime permanente, então eu uso um PI. Como eu aumento a ordem do sistema, né, porque eu estou inserindo um polo, né, estou acrescentando um polo ao meu sistema de malha fechada, ele vai acrescentar possibilidades de instabilidade, né, diferentes daquela apresentada pelo sistema original. É o sistema sem o controlador. Tá? Então, este polo na origem pode me trazer instabilidades. Então, na hora do projeto, a gente vai tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? Então, a gente vai verificar, aplicar critério de Root para não trazer instabilidade para o nosso sistema. Tá? Agora, a ação proporcional derivativa. Né? Eu tenho uma ação proporcional combinada com a ação derivativa. Então, a ação proporcional derivativa, se você observar, ele combina a ação proporcional, tem um KP que multiplica o erro, mais uma ação derivativa, KP que multiplica TD que multiplica a derivada do erro. Tá? Então, se vocês perceberem, né, vocês vão verificar o seguinte, vocês vão verificar, a gente vai detalhar um pouco mais isso aqui, como é que se chega nessa expressão. Se você
perceber um pouquinho, você vai ver que o controlador proporcional derivativo, ele nada mais vai ser do que um controlador que vai fazer uma previsão do erro no futuro, certo? Ou seja, ele vai ser proporcional à previsão do erro alguns passos à frente, algumas unidades de tempo à frente. Às vezes não é tão óbvio, tá, de se enxergar, tá? Então eu vou voltar aqui para colocar no whiteboard para a gente tentar explicar isso aqui um pouco melhor, tá? Então olha só, então a gente tem aqui um gráfico, né? Vamos imaginar que é um gráfico, no eixo Y a gente tem o erro e no eixo X a gente tem um tempo. Então, eu estou vendo aí como o erro desse sistema varia com o tempo. Então, se a gente pegar, por exemplo, um ponto aqui qualquer, certo? Um ponto aqui qualquer. Né? Então, aqui é uma unidade de tempo t qualquer, certo? E aqui é um E de t qualquer. Né? Eu tenho aqui um erro, né? Neste tempo t que a gente demarcou aqui. Agora, se a gente pegar o erro no futuro, eu não falei que a ação de controle proporcional, perceba como é que a gente calculou lá, né? Só reescrever aqui antes da gente mostrar. A gente disse que U de t é igual a um ganho proporcional que multiplica o erro, né? Mais um ganho proporcional que multiplica um tempo derivativo que multiplica a derivada do erro. Foi isso que a gente falou, tá? Então, se a gente pegar isso aqui, colocar este Kp em evidência, certo? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter Kp que multiplica erro, tá? Mais Td, né? O tempo derivativo, que multiplica a derivada do erro em relação ao tempo. Tá? Agora, vamos imaginar que a gente queira prever para onde esse erro está indo, né? Então, se a gente quer, por exemplo, eu quero saber o valor do erro nesse instante aqui. Eu estou nesse instante aqui, atual. Esse é meu instante atual. Mas eu quero saber qual vai ser o meu erro nesse instante aqui, T mais Td. Certo? T mais Td. Eu quero saber. A melhor forma de prever isso aqui, pessoal, é através da derivada da função erro. Então, se eu pegar a derivada, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso daqui direito. Deixa eu botar até de outra cor aqui, tá um verdinho. Então, se eu pegar a derivada, a derivada neste ponto, eita Jesus, misericórdia. Então, a derivada neste ponto, ela nada mais é do que, eita, tá difícil aqui, mas a gente chega. Então, a derivada neste ponto é a reta tangente a esse ponto. Então, vamos imaginar que a gente, meu Deus, está difícil, viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma reta pronta. Só um pouquinho. Ver se eu pego uma retinha aqui já pronta. Peraí, pronto, eu tenho uma linhazinha, uma linha tracejada aqui, eu acho que fica mais fácil. A gente gira ela, pronto, do que eu estar tentando desenhar. Então, olha só, deixa eu agora aumentar ela de tamanho. Pronto. Então, essa aqui é a derivada, a reta tangente a esse ponto, certo? Mais fácil, tá? Então, perceba que a melhor forma de prever, é eu calcular, tá? Este pontinho aqui, este pontinho aqui, certo? Este ponto aqui seria o meu erro, né? No tempo atual, mais Td unidades de tempo à frente, certo? Ok? Percebem isso aí, né? Então, se a gente fizer algumas manipulações matemáticas, aqui a gente vai ver o seguinte, vamos construir aqui este triângulozinho, aqui. Então, a gente vai ver que este ângulo aqui, que é o coeficiente angular dessa retinha, que é a minha derivada, isso aqui é a minha derivada. A tangente disso aqui é a minha derivada. Né? Então, a gente vai ver que dt, certo? Que é a tangente desse ângulo, isso aqui é o cateto oposto, né?
sobre o cateto adjacente. Então, este cateto oposto é exatamente a diferença, né, entre E de T mais TD menos E de T, certo? Dividido pelo cateto adjacente, que é essa distância aqui, que é TD. Ó. Isso aqui para mim, né? Isso aqui para mim é TD, certo? Dividido por TD, né? Dividido por TD. Agora, se eu manipular isso aqui algebricamente, vocês vão ver o seguinte, ó. Vocês vão ver que é de T mais TD, ou seja, a minha previsão do erro, ela é calculada como? É calculada como sendo E de T mais TD, que multiplica D E de T dt. Olha para cá, ó. O que é isso aqui? Nada mais é do que a previsão do erro, né? Ou seja, o meu erro, TD unidades de tempo à frente, vai ser o erro atual mais uma parcela aqui, ó, né? Que é exatamente TD vezes a derivada. Agora, olha para cá e olha para cá. Estão percebendo? Então, o meu sinal de controle, ó, o de T, ele é simplesmente proporcional a quem? Ao meu erro futuro, certo? É proporcional ao meu erro futuro. Então, quando eu vou projetar esse termo TD, né, eu vou sintonizar esse termo que a gente usa, o controlador, né, para escolher o meu termo TD, né, a gente tem que levar algumas coisas em conta. Perceba que isso aqui é uma previsão do erro, não é um erro, não é um valor exato. Isso aqui não é exato, né? Isso aqui é um erro predito ou previsto, certo? Tá? Há uma diferença aqui entre o erro real, tá? Então, olha só o que acontece, tá? Se eu tenho um erro muito lento, né? Ou seja, a inclinação dessa reta aqui não é tão íngreme, né? E eu escolho um TD pequeno, este cara aqui, ó, vai ser uma boa aproximação do erro futuro, tá? Então vamos escrever isso, né? Isso é importante. Deixa eu ver se eu consigo botar uma notinha aqui. Pronto, vou adicionar uma notinha aqui. Deixa eu tentar aumentar essa nota. Pronto. Se o erro é lento, né? Se o meu sistema tem um erro lento e TD é pequeno, né? Então, E de T mais TD, né, é uma boa aproximação do erro futuro, certo? Né? Então, primeira observação, tá? Vou diminuir aqui, eu vou botar em outra nota, tá? Outra notinha aqui. Agora, se eu tenho um erro que varia muito rápido, se esse erro está variando rápido, significa o quê? Que isto aqui é bastante inclinado, é quase... você tem uma inclinação muito grande disso aqui. Esse erro está variando muito, certo? Então, se o erro é rápido, né? Se E de T é rápido, né? Rápida, é uma função rápida, isso aqui me leva, né? Implica dizer que eu devo escolher um TD muito pequeno, né? O TD muito pequeno, né? Perceba que se eu escolher um TD muito grande, em qualquer situação, eu não vou ter uma boa aproximação, certo? Então, eu não vou ter uma boa predição nesse caso, né? Nesse caso, E de T mais TD não é uma boa aproximação. Ok? Percebem isso aí? Né? Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho do quadrinho para ficar claro aí para todo mundo. Ixi, ele não aumenta, mas vocês entenderam, tá? Então, vamos voltar, né, aqui,
né? Então, qual o grande objetivo aqui? Vocês entenderem que o controlador proporcional derivativo, ele é uma predição, é um controle preditivo. Ele prevê o erro TD unidades de tempo à frente, certo? Vamos voltar aqui para as transparências. Deixa eu me achar aqui. Pronto, achei. Então, no domínio da transformada de Laplace, né, a função de transferência do controlador PD é essa aqui, ó. Vai ser Kp que multiplica 1 mais TdS. Então, da mesma forma que existe o tempo derivativo, existe o ganho derivativo. O ganho derivativo é o produto de Kp por TD. Tá? Então, o tempo derivativo é o intervalo de tempo pelo qual a ação derivativa, né, digamos assim, avança o efeito da ação de controle proporcional. Tá? Então, percebam que ela simplesmente insere um zero em menos Kp sobre KD ou um zero em menos 1 sobre TD. É só você olhar para cá. Eu tenho um zero aqui em menos 1 sobre TD. Ela não insere polos, né, no sistema. Tá? Então, aqui eu tenho um controlador PD proporcional derivativo. Eu tenho aqui o meu erro se comportando como uma rampa. Né? Então, se eu tivesse somente o controle proporcional, seria essa rampa multiplicada pelo ganho proporcional, tá? Mas na ação de controle PD eu tenho uma antecipação, né? Perceba que eu tenho uma ação antecipada, tá? De controle. Então isso aqui é muito útil, né? Quando você tem problemas no regime, né? Em regime em transitório, né? A parte transitória. Tá? Se você tem um regime permanente ok, mas tem a resposta transitória insatisfatória, então você usa a ação, o controlador proporcional derivativo. Né? Então ele introduz um efeito de antecipação no sistema, fazendo com que o mesmo reaja não somente à magnitude do sinal do erro, como também à sua tendência para o instante futuro, iniciando assim uma ação corretiva. Como ele enxerga o erro à frente, ele percebe, daqui alguns instantes à frente, né, eu vou ter esse comportamento, então ele se antecipa. Né? A ação derivativa tem a desvantagem de amplificar os sinais de ruído, ou seja, se você tem sinais ruidosos, né, ou então se você tem, por exemplo, vamos imaginar que eu variei o set point de forma muito rápida, né, eu vou ter o sinal de erro com grandes variações, esse efeito derivativo ele vai ter uma ação no sentido de amplificar ruídos, né? E isso aí você pode ter problemas. Mais à frente, quando a gente falar dos esquemas modificados de P&D, a gente vai ver como corrigir isso aí. E agora o controlador proporcional integral derivativo, a ação proporcional integral derivativo, que nada mais do que a combinação da ação proporcional mais a ação integral mais a ação derivativa, né? A gente tem aqui, ó, termo proporcional, o termo integral e o termo derivativo numa só ação de controle. Então eu tenho aqui, ó, no domínio da transformada, né, a função de transferência do P&D é essa aqui, ó, né? Se a gente rearranja isso aqui, a gente vai perceber que a gente vai estar inserindo um polo na origem, né? E vai estar inserindo 2 zeros. Então, o polo está lá fixo na origem. Então, o projeto do P&D é encontrar, né, o objetivo do projeto é encontrar onde eu devo localizar esses 2 zeros. Né? Tá? Então, isso aí a gente vai usar o método do LGR para isso, na segunda unidade. Então, quando é que a gente usa P&D? Quando a gente tem problema tanto no transitório quanto em regime permanente. Tá? Então, nos 2 casos, a gente tem problema, então temos que usar tanto a ação, o controlador, a ação integrativa como a ação derivativa, juntamente com a ação proporcional. Né? Ok? Geralmente esses zeros, eles são reais e iguais. Tá? Não é obrigatoriedade isso aí, mas via de regra, eles serão reais e iguais. Tá?
Agora vamos a um outro tipo de ação, né, que a gente chama ação do tipo avanço de fase, tá? É um outro grupo de ações de controle, tá? Então, sua finalidade principal é suprir um atraso de fase estabelecido naturalmente pelas próprias características de alguns componentes do sistema original, tá? Então, esse tipo de controlador ele vai compensar, né, este atraso de fase adiantando a fase do sistema, tá? Então, esse tipo de compensação ele permite remodelar o LGR de maneira que eu tenha polos dominantes desejados exatamente onde eu quero em malha fechada, né? Então, geralmente, seus efeitos correspondem a um aumento no amortecimento, com menores tempos de subida e tempos de acomodação, tá? O que no domínio da frequência, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não estuda frequência aqui nesse curso, há um aumento na largura de faixa, tá? Além disso, as margens de fase e ganho, que também é outro parâmetro de resposta de frequência, eles são melhorados, mas a gente não vai entrar em detalhes nisso aí, né? Contudo, o erro de estado estacionário, né, o erro de regime permanente não é afetado. Então, ele afeta apenas o transitório do sistema. Então, é um tipo de controlador semelhante ao controlador PD, né, quando a gente quer melhorar transitório, a gente usa ele, né? Como é que é a estrutura dele, né? O controlador PD, a gente fazia o quê? A gente simplesmente colocava um zero, tá? Ok? Aqui não. Aqui a gente vai colocar um zero e um polo no sistema nessa disposição espacial aqui. O polo à esquerda do zero, tá? Então, isso, escrevendo a função de transferência, equivale a algo, né, desse tipo aqui, ó, né? Então eu tenho algo do tipo K que multiplica S mais Z sobre S mais P, sendo P maior que Z, para que os meus polos e zeros tenham essa disposição aqui sobre o eixo real, tá? Então, esse tipo de controlador a gente vai estudar com mais detalhes, né? Ele introduz um zero em um polo, ele melhora o transitório. A gente pode afirmar que o controlador proporcional e derivativo é um caso particular disso aqui, ó, né? Desse compensador de avanço, né? E ele sempre adianta a fase, tá? Outro tipo de ação de controle, atraso de fase. Então, uma compensação em atraso, ela vai melhorar o erro de regime permanente, no entanto, ele diminui a largura de faixa, né? Falando em termos de frequência, onde não iremos entrar em detalhes. O que implica em termos de domínio do tempo uma resposta mais lenta, com maiores tempos de subida e acomodação, tá? Ok? Em alguns casos é preciso reduzir a largura de faixa de um dado sistema com o intuito de torná-lo menos suscetível a sinais de ruído, tá? Então, esse tipo de sistema ele vai tender a corrigir problemas de regime, né? Regime permanente, né? Vai tender a diminuir, né, o erro de regime, né? Então, ele é o contrário do controlador de avanço, né? Eu tenho um polo e um zero dispostos nessa disposição aqui, ó. Aqui eu tenho um polo e um zero, aqui eu tenho um zero e um polo, certo? Ok? Ele melhora o regime, a exemplo do PI, ele sempre atrasa a fase, ele não zera o erro. Por quê? Porque esse polo não vai estar aqui na origem, tá? Geralmente ele fica próximo à origem, né? Mas ele reduz bastante o erro de regime, tá? Ok? E a ação de controle do tipo avanço-atraso, é a combinação dessas duas ações de controle. Então, esse seria o equivalente ao PID. Então, quando eu quero melhorar tanto a parte transitória como a parte de regime permanente, eu uso um compensador, um controlador do tipo avanço-atraso, certo? Então, eu tenho isso aqui, ó, correspondente ao avanço, e isso aqui correspondente ao atraso, né? Então, ele introduz dois zeros e dois polos, ele melhora tanto o regime permanente como o transitório, e ele é análogo ao controlador PI, tá? Então, é
esta aula aqui, ela foi uma mera introdução a essas ações de controle, né? O objetivo aqui é que a gente tenha uma primeira noção do que é cada uma dessas ações, para que na segunda unidade a gente estude cada uma delas em maiores detalhes, inclusive aprendendo a fazer o projeto de cada um desses tipos de controlador, fazendo simulações, fazendo testes, tá bom? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá bom? Então, com isso a gente encerra o conteúdo da primeira unidade, tá bom? Um forte abraço a todos vocês.